Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estamos novamente aqui para conversarmos um pouquinho a respeito das constelações familiares. Meu nome é Mara Lúcia Antônio da Silva, eu sou terapeuta, sou educadora sistêmica. Muito prazer estar aqui. Olá, pessoal. Eu também. É com muito prazer que a gente retorna, né? E a semana passada não tivemos live, né? Por algumas questões, às vezes, a gente não pode comparecer, mas hoje estamos aqui firmes e fortes para falar de um tema bem legal, que é a constelação, as terapias holísticas, né? Como escolher uma terapia, né? A gente tem aí uma gama enorme de terapias, a TV Zen apresenta um trabalho maravilhoso nesse sentido, e às vezes a gente fica tão assim, não sabe escolher, né? Então, a gente vai tentar auxiliar nesse sentido, para que a gente possa aproveitar ao máximo, né, todas elas. Maria Aparecida Dionísio, filósofa, terapeuta, pedagoga, ao seu dispor. Ainda Então, com esse hoje, negócio, mas uma hora isso aqui sai. sim, Hoje tá tudo tem o feio. seu tempo. Tudo. Tudo tem o seu tempo, Maria Aparecida. É o que nós estávamos conversando um Estava, pouquinho antes. estava aqui, agora já estou aqui com ele. Mas tudo tem o seu tempo. Tem uma lição aí, Maria Aparecida. É o que eu costumo brincar com as minhas amigas e aqui dentro da minha casa. Aprende logo, que é para essa lição passar e vir a próxima. É Não exatamente. Vamos adianta. aprender logo, tá certo. Vamos aprender logo isso. Vamos passar para o próximo, senão a gente fica patinando sempre no mesmo. Isso. E aí, o nosso tema hoje é Constelação constelação. familiar, reiki e outras terapias. Como posso escolher? Você fala em outras terapias, você é mestre em reiki, né? Acho que é legal a Sim, gente falar das terapias holísticas que nós temos, né, sim, no nosso currículo, né? sim. Eu tenho a constelação, ela não é holística, ela não é considerada holística, mas ela é um método holístico, ela trabalha a questão holística. Eu tenho reiki, que é holístico também, e das terapias holísticas eu tenho só essa. Tá. Eu também sou mestre em Reiki, eu tenho também o Cone Hindu, a mesa Hum, radiônica, né? E estou estudando mais algumas aí. olha só, eu estudei bastante, mas não me Ah, estava apliquei. esquecendo. Tem o EFT também, Então, eu acho que que é você acupuntura deve começar, feminina. poderia falar para nós um pouco dessas, porque são terapias muito interessantes. E aí depois a gente entra na questão do conteúdo. Ou então começamos o contrário, você que sabe. Eu Como acho que você direciona. vamos começar falando no geral e depois a gente pode ir pincelando, né, Maria Aparecida? Certo. Então, falar um pouquinho do que seria holismo, né? Do que seriam as terapias holísticas, né? Eu me lembro bem quando esse termo começou a nascer, eu já tinha terminado filosofia, e na filosofia nós aprendemos, quer dizer, no tempo que eu fiz, né? Não que na filosofia se aprenda isso. Quando eu estava terminando, que foi quando começou esse movimento do holismo, o termo, na verdade, nasceu com Arthur Koestler, mais ou menos em 1960, 1965, ele começou a apresentar esse termo, né? E logo depois o termo virou, né, assim, uma febre, né, músicas e tudo. Ele entrou assim com tudo. Por quê, né? Porque holismo significa a parte que reflete o todo e o todo que reflete a parte. Foi logo naquela entrada da mecânica quântica, só que ninguém conhecia a mecânica quântica ainda, né? Não se falava disso. Mas o holismo veio e ele favoreceu muito, ele entrou muito mais fácil, né? Porque é um tema mais fácil do que mecânica quântica, a gente há de convir, né? Naturalmente, né? É fácil você entender o holismo e muito difícil de entender o campo quântico. Nós estamos aí tentando entender até hoje. Mas, quando se introduziu isso nas terapias, o que se começou a perceber, né? A dificuldade das pessoas em
em descobrir qual seria a terapia melhor, já que todas elas trabalham o mesmo campo, todas elas fazem parte do todo e da parte. Todas elas mexem com o nosso todo e mexem também com uma parte específica. A gente explica isso já já. Já que todas elas fazem isso, qual seria a mais adequada, né? Para, no caso, se eu estivesse procurando uma terapia nesse momento para uma depressão, vamos dizer, qual delas seria a mais adequada, né? E aí o termo, então, entra, né, no cenário da saúde mental, da saúde integral, ele entra com tudo, né? E começa também a embananar a cabeça das pessoas. E aí a gente fala assim, a palavra holos, holos significa totalidade, é o todo. E o on significa parte. Então, quando a gente busca a ajuda de uma terapia holística, por exemplo, eu vou buscar curar uma parte para deixar saudável o todo. Então, eu vou procurar, por exemplo, florais de Bach para trabalhar uma depressão minha, porque aquela depressão não está me permitindo que eu saia, está impedindo que eu coma direito, que eu tenha uma convivência boa, eu tenho ficado só fechada dentro de casa. Então, ela está interferindo na minha vida no todo. Então, eu busco uma terapia para, através de uma parte, curar esse todo. Então, o que se entende? Que ela vai trabalhar o corpo, a mente, o campo emocional e o campo espiritual. Mas, às vezes, elas não atingem o emocional como deveria. E não porque não sejam eficientes. É porque nós temos crenças, nós temos limites para trabalhar questões próprias, questões nossas. Então, o reiki pode nos atingir nesses 4 corpos. Mas quando se trata do campo emocional e digamos que eu tenho uma crença limitante, eu posso barrar todo o trabalho do reiki. Você que é mestre em reiki, você sabe disso. Então, o que que as terapias holísticas acabam nos ajudando enormemente, mas acaba ficando defasada alguma questão, não por conta da terapia, que a ideia era que a terapia abrigasse todos esses aspectos, mas por conta de nós mesmos não confiarmos, não termos um trabalho conosco, né, que seria o trabalho do autotratamento, né? Então, não olharmos para as questões que estão me fazendo entrar em depressão, por exemplo, né? Se eu estou deprimida, eu tenho um problema. Por que que eu entrei em depressão? Vamos olhar lá atrás, vamos ver. Aí você começa o tratamento, que seria o tratamento de florais, que é o que a gente acabou de falar aqui agora, ou seja, ou o reiki. Você começa. E a razão da sua depressão é porque o seu filho está longe e você não consegue entender isso? Não adianta você fazer floral nem reiki. Elas não vão ter o alcance necessário porque você não mudou a postura interior. Então, como procurar uma terapia? Esse é o nosso tema hoje. Como descobrir qual é a terapia correta? É porque assim, é muito interessante, né, Maria Aparecida, que nessa caminhada toda, além de estudar algumas terapias, eu passei por muitas delas, né? E eu não sei você, mas todas as vezes que eu fui, o tratamento em si, ele foi muito bom, ele foi muito válido. Mas como você disse, por exemplo, você vai lá, passa pela energização do reiki. Você sai dessa sessão maravilhosa, né? Você sai de lá com o corpo leve, você sai de lá mais tranquila. Só que, como você disse, as nossas crenças, quando a gente chega na esquina, as nossas crenças estão todas ali nos esperando, né? Então, se você não faz um trabalho, uma sessão de reiki, 2, 3, 10 sessões de reiki, eles são, vamos dizer assim, para um trabalho emergencial, para resolver um problema que você está ali que está te atrapalhando. Mas se você quer um efeito a longo prazo, isso tem que ser um tratamento também de longo prazo. Exatamente. Porque você precisa ir trabalhando todas essas crenças que estão ali escondidinhas, né?
ali nos pensamentos mais, vamos dizer assim, mais inocentes, Isso, né? isso. Então, ali as suas crenças que vão te pegando, né, em pequenos detalhes que, se você não for prestando atenção, nenhum tratamento vai fazer o efeito que você precisa. Exatamente, exatamente. É interessante porque as duas terapias, elas trabalham com duas questões humanas que são maravilhosas, que é assim, é a integração nossa com o nosso meio e a integração nossa conosco mesmo. Quando você faz uma terapia desse tipo, no primeiro momento, ela faz você se integrar com o meio, ela faz você olhar, você ver, puxa, que coisa boa, abrir os meus olhos, mas você não olha para dentro. Então, o tratamento sempre deixa a desejar. A gente fala isso porque a gente vê, ó, você tem aromaterapia, cristaloterapia, cromoterapia, o que mais que você tem? Você tem mesradiônica, fitoterapia, terapia floral, medicina tradicional chinesa, você tem acupuntura auricular, você tem acupuntura, aquela com agulha. Olha, você tem, o que mais? A mesa radiônica, você tem... olha, nós temos uma infinidade de terapias integrais, terapias holísticas, que poderiam, sim, tranquilamente funcionar para cada um que necessitasse para essa ou aquela situação específica. Mas elas não funcionam porque nós ainda não aprendemos que elas são coadjuvantes. O ponto principal está dentro de nós. Sim, sempre, E né? qual escolher? Qual delas escolher? Como é que você é uma terapeuta de constelação, de reiki, de mesa radiônica, Conindu? Colindu. Isso. Quando eu procuro você, qual é a sua base para você indicar para mim uma terapia? Você vai fazer uma indicação, e talvez eu diga assim, você diz assim, faça reiki. Aí eu vou dizer para você, mas eu gostaria de fazer o Conindu. Você vai ter um referencial para você me sugerir o reiki. Eu vou ter outro referencial. É ruim fazer as duas? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Você teve um campo onde a sua leitura fosse o reiki e eu tive um campo onde a minha leitura fosse o cone. Ok. As duas podem ser trabalhadas, as duas podem gerar resultados maravilhosos. Mas se nesse meio eu tiver um medo, que é o medo de que eu vou ficar doente, nenhuma das duas vai dar resultado. Nenhuma das duas vai dar resultado. Porque eu vou terminar o tratamento e eu vou provavelmente ficar doente, né? Porque eu tenho um medo aqui dentro. Né? Sim. Já passei por muitas situações, eu acredito que a maioria dos terapeutas passa por situações iguais a essa. Você vai, você faz todo o tratamento, a pessoa sai bem, termina bem o tratamento, dali um tempo você encontra com a pessoa e a pessoa se fala, nossa, voltou tudo de novo, né? Não é que voltou tudo de novo. Aquilo que ela foi buscar, que ela foi procurar, né, o problema que estava ali, que eu gosto que você fala de uma forma assim, muito, muito simples, mas também muito clara, que é assim, aquele problema que estava ali na planura, a gente conseguir resolver, né, com as técnicas. E por que a gente não conseguiu ir mais profundo? Porque a pessoa não permitiu. Porque eu só consigo trabalhar uma crença da pessoa se ela se abrir para trabalhar essa crença. Exatamente. Porque aí não vai importar qual técnica eu use, né? Porque a gente sabe que mesmo nas constelações familiares, que é uma terapia tão profunda, se a pessoa não estiver aberta para a mudança, ela não acontece. Não, isso, exatamente. A mudança não acontece. Independente da técnica, quando você vai procurar um terapeuta, né, você vai falar do seu problema para ele, ele vai te indicar com base naqueles problemas que você está trazendo, na energia que você tem, ele consegue perceber ali quais daquelas técnicas vão se adequar melhor para a sua personalidade, vamos dizer assim. Porque todas as técnicas, elas são excelentes, todas as técnicas, elas vão conseguir um resultado muito bom.
E o que diferencia uma técnica da outra? É a personalidade do nosso cliente, né? O que a gente vê ali que ele está mais conectado ali naquele momento. Exatamente. Né? Então, eu vou ali trabalhar a questão da crença limitante, a questão ali do equilíbrio emocional. Então, tudo, dependendo disso, né? Se ele me dá a abertura para trabalhar uma crença limitante, o FT é maravilhoso, né? Exatamente. Que é a acupuntura sem agulhas. E eu gosto muito de Exatamente. trabalhar FT e depois, em seguida, fazer o reiki. Porque aí eu trabalho a crença limitante, em seguida faço o trabalho com o reiki, a pessoa sai dali nas nuvens. Né? Mas, novamente, a pessoa precisa estar aberta para que as mudanças aconteçam. Né? Porque a gente sabe que, por mais que o terapeuta ele seja muito competente, se eu tenho uma crença, eu fui lá, eu trabalhei essa crença, mas ali na primeira, vamos dizer assim, no primeiro porém que eu encontro, eu já volto naquela crença antiga de novo, não é terapia que vai resolver. Não. Né? Você Eu preciso estar... Pode falar, por favor, desculpe. Eu preciso estar com a minha mente aberta para fazer a mudança dessa crença. E a gente sabe que mudar uma crença é muito difícil, porque ela está arraigada, né, no nosso modo de ser. Né? São crenças que a maioria delas a gente traz desde o berço. Né? Então, esse movimento de mudança, ele precisa estar em mim, para eu ir tomando consciência de onde é que essas crenças me pegam e o que é que eu posso fazer para ir trabalhando. E aí as terapias vão me ajudar neste movimento. Exatamente. Você tocou num ponto legal, que é a questão de a crença limitada, e a crença mais difícil de ser trabalhada, uma crença a gente não... a gente só substitui, a gente consegue mudar. Você precisa substituir uma crença negativa por uma crença positiva. E a mais difícil é aquela que você ouve sempre, né? É aquela que está, assim, a que está na cultura, tanto familiar quanto na cultura da sociedade, porque o tempo inteiro você está ouvindo aquilo. Então, você não acredita que possa haver mudança, né? A gente vai sempre dizer, é assim mesmo. Mas é assim mesmo, porque você vê a maioria assim, então você continua dizendo, é assim mesmo. Então, é normal para você ser daquele jeito, né? É normal para você que a coisa seja daquele jeito. Então, é normal hoje as pessoas terem depressão porque estão todas tendo que ficar trancadas dentro de casa. Não, não é normal. Se você perceber que você está ficando deprimida, dá uma olhada, né? Dá uma olhada em volta no seu entorno, busca coisas para te ajudar a sair, comenta com alguém. Às vezes só o fato de comentarmos, olha, eu estava assim, né? Antes da gente entrar, eu comentei com você. Falei, hoje eu estava triste. Só o fato de comentar, de falarmos, a gente já relaxa, tira aquilo de dentro. Então, quando a gente trabalha com o corpo, você precisa de terapias direcionadas para o corpo. Se é uma questão física, você precisa de terapias direcionadas para o físico. Se é uma questão mental, você precisa de terapias que abrigue, que atinja a sua mente. Às vezes até remédios, né? Que atinja esse aspecto. Florais e alguns outros aí que são específicos, que vão te ajudar nesse aspecto mental também. Emocional, as terapias que te ajudem nessa questão emocional. E quando a gente fala de emocional, nós estamos falando do quê? De crenças, como você acabou de dizer, profundas, arraigadas, que mexem conosco, que fazem com que a nossa vida tenha aquele norte a partir daquela crença limitante, né? E uma crença, ela nos guia, ela é como um objetivo lá na frente. Eu tenho que chegar até lá. Ou não vou conseguir chegar por isso, por isso, por isso. São crenças, né? Então, ou elas me ajudam a avançar, ou elas não me ajudam a fazer nada. Eu fico olhando aquilo e aquilo continua ali do mesmo jeito. E o que a gente vê em todas essas terapias, né? Todas elas mexem com campos nossos, campos áuricos, né? Com todos os corpos. Então, por isso a gente diz que todas elas são produtivas, todas elas são maravilhosas, porque elas vão mexer desde o físico, desde o corpo físico, que é o primeiro corpo, até o espiritual, ou búdico, vai mexer com todos eles.
Então, quando eu entro para fazer uma terapia, quando eu busco a ajuda de uma terapia holística, se eu for consciente de que não é aquele floral ou aquela agulha, mas a forma como eu vou reagir depois disso, a partir daquela conversa, daquele aconselhamento, a partir da descoberta que eu vou ter, a partir daquele trabalho, é aí que vai me ajudar a mudar. Então, um é complemento do outro. É aquilo que a gente disse. Mudar a consciência coletiva é fácil, difícil é mudar a consciência interna. Né? Porque eu posso dizer o tempo inteiro, não, eu tô ótima. E por dentro eu tô falando, nossa, será que eu tô mesmo? Eu tô ótima. Será que eu tô mesmo? Que a partir do momento que eu mudo internamente, automaticamente eu mudo o meu externo, né, Maria Aparecida? Exatamente. Eu vou mudar como eu vou lidar com as minhas situações no meu cotidiano, né? O que me desestruturava antes, agora eu consigo lidar bem. Então, quando nós conseguimos fazer essa mudança interna, automaticamente, né? Quando nós fizermos essa mudança no individual, automaticamente ela vai acontecer no coletivo. Exatamente. A gente sabe que a primeira coisa que o terapeuta pergunta é a razão, né, que te trouxe, né, para esse tratamento. Ele vai fazer uma anamnese, ele vai buscar o porquê de você ter buscado esse trabalho, essa ajuda, né? Ele vai buscar isso. E aí ele forma um corpo ali, um entendimento, ele passa a ter um entendimento um pouco melhor daquilo que está te trazendo. Na medida que ele começa esse trabalho, se você estiver conectada, ele vai dar para você dicas, ele vai dar para você sugestões de como agir, né, diante dessa questão. E aí, se você estiver disponível e você compreender, você vai ser muito beneficiada, porque vamos repetir, todas essas terapias, elas trabalham no todo nosso, elas atuam em todos os meridianos, elas atuam nos chakras, elas atuam no nosso campo energético. Então, todas elas são bastante eficientes. A gente não pode dizer não tem assim, esta não foi boa para mim. Eu não soube utilizar todos os benefícios dessa terapia. Ou, isso também é possível, eu não me dou bem com essa terapia. Ela não está no meu campo áurico. Eu não tenho empatia. Isso também acontece. Ter empatia não significa ela não serve, ela não é boa. Significa apenas que eu não tenho mesmo empatia. Eu fiz o curso de florais e não me certifiquei. Um mês antes eu disse, não quero trabalhar com florais. Florais da Amazônia, eu fiz. E disse, não quero trabalhar com florais. E parei. Porque eu percebi que eu estava carregando um curso. Olha só. O que eu faço, então, hoje? Eu indico as minhas amigas que são terapeutas florais. O que eu quero dizer? Nem para meu tratamento e nem para atuar como terapeuta. Eu percebi que eu não tinha empatia no campo. Eu fiz porque estava fácil, eu estava disponível, então eu fui lá. Mas, na hora do vamos ver, eu percebi que eu não tinha empatia com esse campo. Que eu não trabalharia com esse campo. Então, o que eu quero dizer? Também assim acontece quando eu busco ajuda de um trabalho, de um tratamento. Se você me disser, eu tenho radiônica, eu tenho conindu, eu tenho reiki, eu tenho constelação. Qual deles você vai escolher para o seu tratamento? Você pode escolher qualquer um deles. Eu provavelmente escolho constelação, ou então eu vou escolher o reiki. Porque eu tenho empatia. Os outros dois pode ser oferecido. Eu posso dizer, eu gostaria de conhecer, mas a título de conhecer. Eu não tenho empatia, então não vou fazer. Porque o meu campo áurico não se adapta. Isso também acontece. E isso, vou repetir, não dá à terapia mais ou menos importância. Simplesmente o meu campo não está aberto energeticamente para aquela terapia. Cromoterapia, adoro cromoterapia. Se você, entre todas elas, me oferecer cromoterapia, é a cromoterapia que eu vou fazer. E às vezes você oferece cromoterapia, a pessoa, luzes, o campo dela não é atraído para isto. Né? Isso também é importante nós entendermos, que uma pessoa ela é trazida para uma terapia de acordo com o campo dela. Existe
Nós falamos agora sobre campos, né? Pouco antes de começar a live, nós estávamos falando de campo, né? Olha só. Sim, é verdade. Quando a gente, não é? Tem tudo a ver. Quando nós buscamos uma terapia, nós entramos num X campo, no campo daquela terapia, daquele tratamento, né? E aquilo vai fazer toda a diferença. Se eu busco aquilo com amor, realmente com a intenção da cura. E, acima de qualquer coisa, com a intenção da mudança interior. Senão, realmente, a gente continua só fazendo terapias. Né? É que muitas vezes, né, a gente busca como uma fuga, né? Fuga no Sim. sentido de justificar, né? Eu vou me justificar que eu não estou bem, mas eu estou procurando ajuda. Isso. Mas, na realidade, eu não quero, né? Eu não quero melhorar. Por uma série de situações que nem sempre isso está a nível consciente, né? Mas ali dentro do meu íntimo, eu tenho um ganho com aquela situação que me causa sofrimento. Isso. Então, para mim, não é interessante eu me curar. Então, eu vou em busca dessas, né, das terapias, como uma forma de me justificar. Não, tá vendo? Eu estou procurando ajuda. Eu fui, mas é que não deu, né? Tem casos, por exemplo, de pessoas que fazem terapias 20, 30 anos e não melhoram. Não melhoram por quê? Porque, na realidade, elas não querem melhorar. Porque aquilo está trazendo um ganho secundário para ela, né? Então, tudo isso precisa ser pesado, né? Por que é que eu estou buscando um tratamento e esse tratamento não está surtindo o efeito que eu gostaria, né? Para onde é que eu estou olhando que esse tratamento não me cura, né? Isso. Porque na grande maioria das vezes, para não falar todas as vezes, a responsabilidade da minha cura, ela não está na mão do terapeuta. O terapeuta, ele só vai ser ali a pessoa que vai trazer aquela modalidade de terapia para você. Mas quem vai querer a cura é você. Quem vai se permitir curar é você. Exatamente. Exatamente. Então, se não está funcionando por quê? Por que será que eu não quero me curar? O que eu não quero olhar, né? Porque eu não quero onde ver? o que é que eu não quero ver? O que eu não Exatamente. quero ver? Né? Tem alguma coisa escondidinha aí que eu preciso falar, oi, cai para cá que eu quero conhecer você. Vai para dentro, vem cá. Cai dentro, cai dentro, cai dentro. Zé. É aquilo que a gente falou, né? Sei lá, numa dor que às vezes pode ser muito simples, mas que acontece de forma periódica, pode estar uma questão profunda que eu não tenho olhado ainda, né? E aí, essa dor já está me chamando a atenção sobre isso. E também essa questão que você coloca de ser um ganho, né? De eu procurar a terapia e continuar dizendo, né? Eu lembro bem, usando o seu exemplo, eu gosto sempre de citar a Mimança, porque ela tinha tiradas, assim, tão maravilhosas com os consteladores. Aquele pessoal todo experiente. Você já fez terapia? Já. Eu fiz 10 anos de terapia. Ah, não melhorou? Então não adianta fazer constelação. Aí ela não faz. Ela fala e não faz mesmo. Não é que ela fala e brinca e faz, não. Então não adianta fazer constelação. O que a gente está dizendo é que quando nós, as terapias holísticas fossem um pouco mais levadas com seriedade, talvez nós tivéssemos isso, com respeito e seriedade, porque nós temos ainda, você vê, elas já estão aí prontas para serem colocadas no SUS, mas as pessoas que vêm buscar, elas acreditam naquele frasquinho e não acreditam num campo energético que seria o campo energético do Reiki, né? Seria o campo da cristaloterapia, o campo de qualquer outra terapia que a gente esteja falando, né? Do movimento de uma mesa, por exemplo, né? Que vai te direcionar, né? Eu acho que a mesa faz isso, né? Ela direciona você, né? Um tarô, né? Eu trabalho com tarô e quando você lê o tarô para a pessoa, que a pessoa diz, mas você pode me falar se vai acontecer tal coisa? O tarô não faz isso.
o tarô direciona você, ele diz, olha, aqui, né, se você buscar esse caminho, então, é uma cura, porque às vezes você para e fala, meu Deus, e agora, para onde eu vou? E isso te causa angústia. Aí você buscando uma ajuda com seriedade e entendendo que aquilo é profundo, você só se beneficia. Mas ainda, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem essa consciência, né? Tanto que nós temos tantos profissionais e ainda uma defasagem muito grande de trabalho, né? Então, Porque sabe uma coisa? O que eu vejo, Maria Aparecida, né? As pessoas que vão buscar as terapias holísticas, elas querem milagre, né? isso, Então, elas querem sair do consultório ali da sala de terapia, elas querem sair curadas num passe de mágica, sem ter feito nenhum, sem ter assim, feito nenhum movimento interno, sem ter feito nenhum tipo exatamente. de escolha, né? Isso. Quando a gente vai buscar um tratamento, vai esquecer a palavra, no médico comum, vamos dizer assim, né? Uhum, tradicional. Isso. Quando a gente vai buscar esse tratamento, né, na terapia tradicional, nós temos que fazer o tratamento. Então, Isso. não é só ir até o médico. Eu tenho É, que ir até o médico, eu tenho que tomar o remédio na dosagem que ele disse, no tempo que ele disse. exatamente. Muitas vezes eu tenho que fazer dietas, eu tenho que fazer reorganizar a minha vida, fazer exercícios físicos. Então, não foi só ir ao médico, né? Existe aí todo um trabalho que é feito depois que você foi ao médico. E quando as Exatamente. pessoas vão buscar as terapias holísticas, elas querem chegar lá e querem sair curadas como num passe de mágica, né? E Ela voltou unida, a gente pode sabe continuar. que as chances de cura do tratamento holístico, ela é muito maior do que o tratamento alopático, né? Exatamente. Porque Exatamente. esse tratamento ela é feito a nível energético, a nível de energia. É Então, as mais chances de ter profundo. sucesso é muito mais profundo. Claro. Mas por que é que isso não acontece? Porque eu não tenho essa consciência que eu vou lá, eu vou receber o tratamento, mas eu tenho que dar sequência naquele tratamento. Eu acho que é só aquilo ali naquele momentinho só e pronto, eu vou sair de lá transformada. Eu vou sair de lá um anjo de luz. Pronto, me transformei. Não é assim, né? Tem todo um movimento interno que eu preciso fazer para que aquela cura aconteça. Exatamente. Eu busco a cura para o corpo só, né? Quando, na Só. verdade, mental, emocional e espiritualmente eu já estou doente, né? E quando ela chega no corpo, ela já passou por todos esses corpos, né? Ela Sim. só está dizendo, olha, não, já te avisei de tudo quanto é jeito. Você não se ligou. Agora o jeito é me manifestar, né? Fisicamente. E aí a pessoa vai e procura, né? E é E, interessante que a pode falar. cura também ela acontece da mesma forma, né, Maria Aparecida? Primeiro Isso, o corpo é o último a ser curado, porque ele é exatamente. reflexo, O corpo né? é o último Então eu vou procurado. curar todos os meus corpos anteriores para depois chegar no corpo físico. E as pessoas Isso. querem sair com o corpo físico curado. Aí, É. A mesma coisa quando busca a terapia holística, a pessoa que sai da terapia tradicional e busca a ajuda da terapia holística, ela quer saltar, se ela não compreende da forma que nós estamos falando, que é uma cura interna e externa, né? Externa porque recebe o tratamento, e interna porque ela tem que modificar o padrão vibratório dela. Se ela busca aí, ela está tentando acessar um nível de consciência que não é o dela. Ela ainda não está no nível de consciência da terapia. Ela ainda não entende que aquela terapia, ela existe, mas ela precisa de uma transformação interior para que ela dê resultado. É preciso que você mude os seus hábitos, né? O Reiki, ele tem um componente maravilhoso, né, no nível 2, é o que eu acho, assim, maravilhoso no nível 2 do Reiki, da transformação, quando você começa a fazer e você começa a acessar através dos movimentos, das posições, as costas, e o seu passado vem à tona para você começar a limpar
o que tinha, né, de problemático ali. E aí, se você começa a olhar aquilo e começa a ficar triste e não ressignifica, você fica doente e fala, caramba, eu estou fazendo reiki, eu estou ficando doente. Não é o reiki está limpando isso para você. Porque nós não podemos passar desta para uma outra com os mesmos problemas. Nós não podemos carregar. Então, até o último momento, a gente tem que trabalhar em si mesmo, né? Eu vejo aí o quanto é difícil essa questão do autotratamento, porque a cada momento você se depara com uma questão sua que você, puxa, eu pensei que já tivesse vencido isso. Ok, não venci ainda, ele agora está maior, é só isso. Você tinha visto um pedacinho, agora já está vendo um pedação. Daqui a pouco você vai ver outro, daqui a pouco está do seu tamanho. É o que a gente fala da sombra, né? Então, o holismo, o trabalho, o tratamento holístico, essas terapias holísticas que a vida tem nos apresentado, que a TVZ mostra, todas essas que tem aí na TVZ, são terapias maravilhosas, né? Estou falando porque é o nosso local de trabalho, quando fazemos as nossas lives. Todas elas são maravilhosas, e quando alguém sai e fala assim, eu fiz tal e não foi boa, às vezes já fica meio assim, porque você fala, caramba, com certeza o terapeuta disse, olha, você precisa modificar esse e aquele padrão, e a pessoa não modificou. Né? Então, a gente tem, entre nós tem aquela questão, né? Se ele fala que o tratamento é bom, então a pessoa está avançando. Se ela fala que o terapeuta não é bom, opa, essa pessoa ela não está pronta para essas terapias. Por quê? Ela ainda não está conseguindo perceber que o problema está nela, ainda está colocando o problema no outro. Exato, ela ainda está vendo o problema no outro, né? Porque nós, terapeutas, somos só instrumentos, só instrumentos. Nenhuma dessas terapias, qualquer uma delas, nenhuma delas tem interferência do que quer que seja. São todas energéticas, são todas energias, até a constelação. É um campo que depende da sua vontade. A sua vontade mais a vontade do facilitador. E todas as outras aí. A mesa, ela depende que você abra e eu tenha um desejo. Eu preciso manifestar. Eu falo para você, eu quero olhar essa questão. Quando eu falo isso, eu estou manifestando um desejo, né? E aí, então, vai haver um movimento quântico ali, né? Reiki, mochoterapia, cromoterapia. Quando você fica embaixo de uma luz, né? Eu preciso tratar de uma questão sexual que eu estou vivenciando. Aí você coloca lá na luz vermelha, depois você coloca no verde, depois você coloca no azul. Se a pessoa não mudar o padrão vibratório dela, se ela continuar pensando, você pode pôr todo o arco-íris e ela vai continuar com a mesma problemática, né? Então, pode falar. Essa questão, deixa eu falar. Oi, Maria Rita, boa tarde, querida, seja muito bem-vinda. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma colocação, se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade, tá bom? É sempre... Isso. As suas colocações são sempre muito bem-vindas, né? Exatamente. A gente sempre repete isso, né, Maria Aparecida? E vamos continuar repetindo, porque isso é importante, isso é essencial. Eu só mudo se eu quiser mudar. Ninguém consegue me transformar, né? Isso depende de mim, depende do meu querer. Então, pode ser o melhor terapeuta do planeta. Se eu não fizer, né? Se eu não quiser mudar, se eu não fizer o exercício de casa, a tarefa de casa, que é procurar manter o meu pensamento positivo, fazer todas aquelas mudanças internas necessárias, parar de ficar pensando né, que o meu vizinho pode me fazer o mal, que a culpa que o meu carro quebrou é porque alguém fez isso, porque o outro fez aquilo. Não. Isso. Enquanto eu não entender que tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha, não importa o que foi, alguma coisa eu fiz para que aquilo acontecesse, tanto de bom quanto de ruim, porque na realidade não existe nada ruim. Existem oportunidades que a vida nos traz para a gente aprender uma lição, por mais dura que ela seja. E Exatamente. Se ela está muito difícil, é porque você já passou por aquilo muitas vezes e você não quis olhar para aquilo. E aí a vida vai trazendo aquilo de uma forma cada vez mais difícil para ver se você... Oi, acorda. Isso.
né? E tem coisas que Exatamente. são mesmo muito difíceis de ver, né? Tem coisas que mesmo a gente vendo, a gente fala assim, não é possível, eu não acredito. Isso não É. é verdade, eu estou tendo uma alucinação, isso não é real, não é isso não, tá? Então não é para cá, eu vou olhar para lá. Pronto, aí vem um outro problema maior do que aquele para ver se você fala assim, oi, Acorda! acorda, né? Olha a Primeiro vem corda, uma marolinha, olha a primeiro vem uma corda. marolinha, depois vem uma onda e te derruba. Depois vem uma onda de derruba. Eu tenho um amigo que sempre diz para mim, da Federação Espírita, nós já erramos muito, já dissemos muito não, e agora fomos convidados, você falou da questão difícil, né? E eu acabei de deixar o curso e eu disse, eu tenho que fazer uma escolha, né? Porque eles são muito exigentes com toda... E isso não é uma reclamação, isso é uma constatação, e eu sou uma das que entendo essa exigência profunda, tem que ser assim mesmo, né? Afinal, é uma doutrina maravilhosa. E falei, só que eu vou ter que fazer uma escolha do que eu estou agora disponível e eu vou despender muito cansaço. Eu já sei que a jornada vai ser longa e cansativa e eu posso esmorecer no meio do caminho e não quero. Então, eu vou escolher aquilo que eu posso fazer, que eu posso dar conta, que eu posso carregar, que será mais leve, e aí eu vou conseguir dar conta. E fiz a escolha, e escolhi não. Lá, imediatamente, ele caiu matando. Você já disse não de novo, caramba, você vai dizer não de novo. Eu falei, não, eu não disse, eu falei muito pelo contrário, eu não disse não. Eu disse não para este programa que é material. O programa da forma que vocês fazem. O programa da forma que vocês fazem fica muito pesado para uma pessoa que ainda trabalha como eu, né? Que eu não faço só aquilo, faço outros trabalhos. Então, para mim, que faço outros trabalhos, ele é pesado. Ele exige disciplina, ele exige lição de casa, ele exige leitura de 3, 4 livros por semana. Eu não tenho esse tempo. Eu posso ler 1, 3 não dá. Então, eu fiz essa colocação para ele. Eu falei, isso é da matéria, isso não é do espírito. Do espírito é o que eu vou fazer agora, porque eu optei por isso. Então, a gente saber o caminho de escolha e entender que eu estou indo com toda a consciência e que isto dá para mim, então, assim, procurar com consciência uma terapia é procurar e saber, assim, qual é a minha parte nisto? Eu não estou deixando de fazer. Qual é a parte que eu tenho que fazer? Né? Eu vou dar conta, então. Eu tenho que fazer, eu vou fazer reiki, tá? Aí o terapeuta diz, você precisa modificar o padrão vibratório, você vibra sempre para baixo. Vamos vibrar para cima. Eu vou aplicar reiki para você, você vai sair daqui mentalmente mais, né, mais up e vai permanecer. Aí eu chego lá fora e falo assim, ai, caramba, vou chegar em casa, tem que lavar a louça, tem que fazer isso, tem que fazer... Pronto, baixou o padrão, acabou. Ah, estragou tudo. Estragou tudo. Então, olhar isso com consciência. Então, quando eu disse, eu não vou fazer isso agora, mas eu estou fazendo aquilo, eu vou fazer de um outro jeito a mesma coisa, é fazer com consciência. Então, olhar para dentro. Às vezes, se fica muito difícil mudar, muda pouquinho. Vai um pouquinho de cada vez. Não precisa E fazer tudo. pensar, e pensar na Maria Aparecida, que no começo é difícil mesmo, porque a gente está Isso. acostumado a estar naquele padrão vibratório. Então, Exatamente. quando eu me percebo que eu estou nessa energia da reclamação, falo assim, nossa, entrei nessa energia de novo, vou mudar. Dali a pouco eu Isso. percebo que eu estou de novo, nossa, vou mudar. E assim, é um passinho de cada vez, né? Isso. Não tem Isso. como você fazer uma mudança como essa de um instante para o outro. É Isso. trabalho, por isso que É um trabalho. muitas vezes dá essa impressão que não surte efeito. É porque tem o trabalho junto que às vezes eu Isso. não quero olhar para ele. Tem o Né? trabalho junto. Tem Exatamente. trabalho junto. Nós temos uma amiga comum que esses dias disse assim, não, tá tudo bem, e eu tenho que dizer que tá tudo bem, né, Maria Aparecida? Tem que dizer, né? Não, eu digo que tá tudo bem, porque eu sei, Maria Aparecida, que tem que dizer que tá tudo bem. E eu olhei e disse assim, não, você não tá sentindo, então você não tem que dizer que tá tudo bem. Eu, quando digo assim, bom dia, eu tô desejando mesmo internamente que a pessoa tenha um bom dia. Eu desejo isso, porque eu também quero isso. Eu não digo aquilo de forma maquinal. Quando eu digo qualquer coisa para a pessoa,
eu penso naquilo que eu estou dizendo. Quando eu falo para mim alguma coisa, eu penso naquilo que eu estou falando, né? Quando a gente fala aqui, a gente pensa no que a gente está falando, porque a gente quer que aquilo se realize. Então, não é assim, tá tudo bem? Tá, eu não consigo, tá tudo bem? Não, não tá, eu hoje fiquei triste. Hoje eu fiquei triste, pronto. Aquele campo já se modificou, porque eu falei, escutei o que eu falei, tomei consciência e modifiquei o campo, pronto. É isto. A gente precisa olhar isso. Então, quando eu buscar uma terapia, qualquer uma delas, dessas maravilhosas que a gente tem, que a gente conhece, que todos que acompanham a TV Zen conhecem, quando a gente buscar a terapia, prestar muita atenção no que o terapeuta está falando para nós. Prestar atenção, porque nas entrelinhas deles vai um conselho. Olha isto. Você precisa olhar isto, né? Dê uma olhada na sua vida nesta questão, para que você possa realmente se beneficiar e ser daqui, porque nesse momento o planeta está precisando muito que as pessoas olhem para essa questão emocional e espiritual. Por isso essas terapias estão vindo assim, com muita força. De novo, já tivemos lá atrás, eu me lembro muito bem quando eu conheci Reiki, tinha um movimento no país maravilhoso de Reiki. Parou um tempo, os mestres aí de Reiki, você é mestre, deve ter percebido isso, paramos um tempo e agora retomou de novo. A gente sabe disso, né, da invasão no planeta novamente, desse movimento, desse momento de pandemia, para que as pessoas busquem novamente a ajuda dessas terapias, porque elas trabalham todos os nossos campos áuricos. Então, procuremos, com consciência, para que a gente possa se beneficiar cada vez mais. Sim. É na Então, hora olha, de pessoal, falar. sim. Já falamos 46 minutos, Maria Aparecida, quase 47. Pessoal, olha, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Toda terça-feira que nós temos essa oportunidade é muito bom. Eu, particularmente, aprendo muito, né? Porque todo dia, toda hora é hora de aprender. E eu já sabia disso, mas agora eu tenho percebido isso com muito mais intensidade, que quanto mais a gente ouve sobre um determinado assunto, mais a gente entende. Por quê? Coisas que eu vi, que eu ouvi, que eu li, num determinado momento, passou algumas coisas desapercebidas. E quando eu ouço novamente, eu consigo aprender melhor aquilo que foi dito, aquilo que foi lido, aquilo que foi falado, né? Então, é sempre muito bom estar aqui com vocês, porque ao mesmo tempo que a gente fala, a gente aprende, tá? Então, olha, muita gratidão. E a semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui novamente com vocês. Até lá. Até lá, pessoal. Obrigada por hoje.